Eu saúdo a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, com a Shalom do Eterno. Por que eu saúdo com a Shalom? Eu já expliquei isso, mas eu vou explicar mais uma vez. Shalom significa plenitude. Eu não quero apenas paz para você, eu não quero apenas saúde para você, eu não quero apenas alegria para você, mas eu quero que você esteja pleno no Eterno, que você tenha a plenitude do Senhor, que você venha desfrutar dessa plenitude. Amém? E como você já me conhece, eu faço algumas perguntas para que a gente medite, para a gente pensar e refletir, e não seria diferente hoje. Eu vou fazer algumas perguntas, até para ajudar a compreender o que o Espírito Santo está nos anunciando. Amém? Então vamos lá para as perguntas. Meus irmãos, vocês estão vivendo uma plenitude do Senhor? Estão vivendo esse contexto de plenitude? Vocês têm vivido isso? Sim, glória a Deus. Mas não vamos ver o que está acontecendo. Então, plenitude, gente, não é só riquezas, tá? É um conjunto, amém? É um conjunto. As nossas vidas, meus queridos irmãos, têm sido abastecidas pelas ricas bênçãos do Eterno. Nós temos percebido que nós temos alcançado, tocado nas bênçãos do Eterno. Nós sabemos que o Salmo 23, versículo 1 diz que quando o Senhor é nosso pastor, então nós não sentimos falta de nada. E isso tem acontecido nas nossas vidas? Nós temos que ser sinceros e honestos conosco mesmo. Nós temos vivido dessa plenitude. Nós realmente declaramos que não sentimos falta de nada nas nossas vidas? Se a resposta é não, se está sentindo alguma falta, é sinal de que nós não estamos sendo plenos. E é muito provável que em alguma parte das nossas vidas nós mesmos estamos pastoreando. Eu vou repetir. É muito provável que em alguma parte das nossas vidas nós mesmos que estamos pastoreando e não entregamos o pastoreio ao Eterno. Queridos, o meu nome é Fabiana Padilha. Eu sou filha de Deus. Aleluia. Assim como vocês são. Eu sou casada com o Rony Padilha. Eu sou mãe da Rafa, da Rafinha, do Gabi. Agora também sou mãe do Bernardo e mãe da Brenda, o meu genro e a minha nora. Amém? E eu faço parte do Tropa de Elite de Jesus. Glória a Deus. O texto base para a porção que o Espírito Santo trouxe para esse dia é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Acompanhe comigo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Não é um texto que vocês não conhecem. É um texto que já é de conhecimento dos filhos do Eterno. E ele diz assim, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amados irmãos, essa é a palavra para este tempo. Sede santos, porque eu sou santo. As coisas vão começar a ficar mais apertadas agora. As coisas vão ficar cada vez mais afuniladas, amém? Não tenham medo, sejam fortes e corajosos. Queridos irmãos, Deus viu tudo de antemão. Vocês sabiam disso? Deus viu tudo. Tudo, tudo. Nada é um segredo ou um mistério para Deus. Ele teve ciência de todas as nossas escolhas e conforme as nossas escolhas, ele estabeleceu um propósito. Sabiam disso? Ele perguntou assim para Michele, por exemplo, quando ela ainda era um espírito: Michele, eu vou enviar Jesus, o meu filho, unigênito, ele vai se transformar primogênito. E você, para ser salvo, vai ter que confessá-lo como seu Senhor e Salvador. Você quer fazer isso? A Michelle disse, sim, eu quero. Então, baseado nessa resposta dela, Deus escreveu no seu livro todos os dias da vida da Michelle, estabelecendo para a vida da Michelle um propósito, uma missão. Amém? Não só para a Michelle, mas para todos que estão aqui nessa sala e todos vocês que estão vendo pelo YouTube. Deus estabelece uma vocação para cada filho, para cada pessoa, cada espírito lá antes da fundação do mundo que disse sim para ele. E ele escreveu tudo no seu livro. No Salmo 139,
versículo 16. Salmo 139, versículo 16 diz: Os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias. Aleluia. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Olha, isso é tremendo, gente. Isso é tremendo. O tempo de Deus é totalmente diferente do tempo da terra, meus irmãos. Ele é totalmente diferente do tempo do mundo, do tempo onde nós estamos. Algo intelectualmente incompreensível por nós até. Nós não conseguimos entender, o conceito pode ser que a gente entenda, mas o coração não compreende, na maioria das vezes. Outros até intelectualmente não compreendem isso, que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus é diferente do que está acontecendo agora no mundo. É diferente. Mas, irmãos, Deus quer que nós vivamos a sua vontade, a gente já sabe disso. Mas ele não quer apenas que a gente viva a sua vontade, escutem o que eu estou dizendo. Ele quer que nós venhamos a viver segundo o seu tempo, o tempo de Deus. Fabiana, o que é isso? Que tempo é esse? Nós vamos descobrir no decorrer da ministração. Meus irmãos, Deus estabelece lições, direcionamentos para cada filho. Ele instrui, ele diz, filho, faz isso, filha, faz aquilo, a fim de que venha nos alinhar conforme o quê? A sua vontade, porque a vontade de Deus, meus irmãos, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Por isso que eles nos instruem. E no tempo oportuno, olha só, gente, que tremendo isso. No tempo oportuno, gravem isso, no tempo oportuno, ou seja, no seu próprio tempo. Tempo de quem? De Deus. Olha aqui, já começamos a entender os mistérios do Senhor. Quando nós começamos a caminhar com Deus, nós vamos sendo despertados de uma temporada de sono espiritual. Esse sono espiritual gera em nossas almas, queridos, diversas camadas de conhecimento puramente humano, que nada se assemelha ao conhecimento divino. Isso é forte. Então, quando nós somos despertados desse sono espiritual, as camadas de conhecimento humano vão sendo extraídas, pouco a pouco. Amém? Deus vai nos despertando e vai inserindo em cada um de nós o seu próprio conhecimento, extraindo o conhecimento humano. Vão sendo substituídas essas camadas por conhecimento divino. E com isso nós vamos vivendo bênção por bênção que Deus nos concedeu. Ah, mas é mérito? Não, eu não estou falando sobre mérito, gente. Até porque nós entendemos que é pela graça que nós somos salvos. O reino é outra coisa. Bênçãos é uma coisa, reino é outra. Hoje nós vamos falar sobre algo muito particular que é o tempo de Deus. Amém? Não é mérito, ok? Deus deseja que os seus filhos tenham acesso a todas as bênçãos. Escutem, Deus quer que todos os seus filhos tenham acesso às bênçãos que já foram liberadas. Já foram liberadas e separadas para cada um de nós. Ele não quer que vivamos de mendicância de bênçãos, porque já é nossa, já são nossas as bênçãos. Abram comigo lá em Efésios, capítulo 3. Efésios, Novo Testamento, capítulo 3, versículo 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, olha aqui, nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Onde é que estão as bênçãos? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Guardem isso, toda a palavra de Deus é instrução,
Não existe palavra isolada, gente. Todo texto bíblico tem uma instrução. Amém? Por isso que é importante meditar nas Escrituras. E quanto mais puderem, vá no original para saber o que, que aquela palavra significa. O que, que aquela palavra quer dizer? Porque o hebraico e o grego não são igual ao português, eles traduzem uma ideia. Amém? Então, eu trouxe aqui a palavra celestiais, onde as bênçãos estão. A palavra celestiais no grego é epouranios, ou eporâneos, significa o céu, a habitação de Deus e dos anjos. Isso quer dizer que nós precisamos alcançar, acessar as bênçãos de Deus nas regiões celestiais, ou seja, na habitação de Deus. Mas, Fabiana, como é que vamos fazer isso? Nosso braço é curto. Como é que vamos alcançar a habitação de Deus? Antes de começarmos a falar sobre a porção que o Espírito Santo determinou, é importante que nós venhamos entender que as bênçãos de Deus não se trata só de dinheiro, falei no início. Não se trata só de bens materiais ou de sucesso. Claro que isso é importante. Dinheiro é importante, faz parte. Mas não é só sobre isso, queridos. Deus reservou coisas muito mais profundas, importantes e muito maiores para os seus filhos. Amém? Todos nós aqui dessa sala vamos estar com Jesus Cristo quando ele vir, quando ele voltar para reinar durante 1000 anos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós sempre precisamos olhar para Jesus para ver como foram os seus dias. Como é que foi com Jesus? Como é que se deu com ele? E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, que eu posso assegurar isso. Eu posso dizer com toda a convicção do meu coração que Jesus Cristo foi o homem mais abençoado que já existiu. Sabiam disso? Ele foi o homem mais abençoado de toda a existência. Ah, talvez essa afirmação trouxe um pouco de questionamento para vocês, né? Diante de uma visão natural, uma visão humana, porque nós lemos sobre Salomão, certo? Salomão, gente, Salomão estava com tudo, né? Salomão pediu sabedoria e o que, que aconteceu? Deus deu mesmo, bastante sabedoria. E até Jesus, até o nascimento de Jesus, ele era considerado o homem mais sábio do tempo, de todos os tempos. Salomão foi rico, muito rico, porque Deus acrescentou muito mais. E outra coisa, Salomão reinou em pura paz, não teve um dia de guerra. Olha que tremendo. Enquanto Jesus, vocês devem estar pensando, teve só tribulações. Foi questionado constantemente pelas autoridades religiosas. Vivia de uma forma simples. Ele foi chicoteado, ele foi preso, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi traído, desonrado, ele foi morto na cruz, foi pendurado na cruz. E isso gera dúvida na gente. Como assim, Fabiana? Você disse que Jesus foi o homem mais abençoado que existiu? Como assim? Pois bem, eu não quero dizer que Salomão não foi abençoado, ele foi. Afinal, todos nós fomos abençoados. A questão é que Jesus foi o homem mais abençoado porque ele entrou no tempo de Deus. Sabiam disso? Efetivamente, ele entrou no tempo de Deus. Ele estava totalmente inserido num outro tempo que não era o tempo do mundo. Ah, Fabiana, você está falando coisas que não têm sentido. Então vamos elucidar. Porque é muito importante começarmos a aplicar nas nossas vidas o que nós temos estudado nas Escrituras, o que nós temos recebido da parte do Senhor. Nós precisamos aplicar, deixar de ser meros ouvintes para efetivamente aplicarmos na nossa vida. É possível, sim, vivermos nesse tempo, acessando a eternidade, fazendo cada dia de nossas vidas um momento oportuno para tomarmos posse das nossas bênçãos. Amém? Digam amém, gente.
peguem essa verdade, ainda que não estejam compreendendo na integralidade, mas assumam, abram seu coração para isso. Amém? Lá em João, capítulo 10, versículo 10. João, livro maravilhoso, um dos evangelhos, mostra Jesus como Deus. Amém? É muito tremendo. Então, João, capítulo 10, versículo 10, o próprio Jesus diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Fala em voz alta aí na casa de vocês. E a tenham em abundância. Amém? Nós estamos tendo vida em abundância? Eu ainda não estou, mas eu vou correr para isso. Amém? Nós recebemos a vida de Jesus quando nós confessamos o senhorio dele sobre a nossa vida. Amém? E aí recebemos o selo do Espírito Santo, a garantia, a promessa, dizendo: Este aqui é filho de Deus. A vida em abundância é o constante transbordar das bênçãos. Vamos entender. Sempre pedimos para Deus gravar em nossos olhos a eternidade. Amém? Quem já orou isso? Eu já orei muito isso. Grava nos meus olhos a eternidade, né? Muitas pessoas, né? Eu vi aqui algumas mãos levantadas. Agora chegou o momento de efetivamente vivermos a eternidade, ainda nesse tempo. Amém? Glória a Deus. Todas as coisas espirituais ou não, queridos. Vou começar a explicar esse negócio do tempo de Deus. Todas as coisas espirituais ou não se apresentam em três formas: ontem, hoje e amanhã, presente, passado, futuro, criança, juventude, velhice, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, engatinhar, correr, né? E também Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas nós temos Cronos, Kairos e Aion. Isso aqui é o tempo. Anotem aí. Cronos, Kairos e Aion. Eu vou repetir. Cronos, Kairos e Aion. Cronos, lembrem da traça e da ferrugem. Cronos é esse tempo que nós vivemos, que come a nossa semente, traz destruição, traz a velhice. Cronos, estamos correndo atrás do tempo. É aqui este tempo agora. Este é o Cronos. Kairos significa o momento certo, o tempo oportuno. Kairos, o momento certo, o tempo oportuno. E Aion, a eternidade. Eternidade. Amém? Irmãos, de uma forma até intelectual, né, a sabedoria humana, nós até entendemos que tudo acontece dentro do tempo de Deus, certo? A gente sabe, é o tempo de Deus. Quantas vezes a gente disse isso? Ainda não chegou o tempo de Deus? É no tempo de Deus. Mas o que que isso realmente significa? Vocês já se perguntaram isso? Já meditaram sobre isso? Será que eu vou ter que fazer jejum 10 anos seguidos? Será que eu vou ter que orar só ajoelhada? Será que é por isso? Será? Não. A exemplo de Jesus é sair do Cronos e invadir o Aion. Como? Quando eu saio do Cronos, invado o Aion para gerar o Kairos, que é o momento oportuno. A exemplo de Jesus. Que doideira é essa, Fabiana? Sim, eu sei que é. Também para eu entender isso não foi fácil. Não ouvimos de forma reiterada que as coisas de Deus são malucas? Que não tem lógica as coisas de Deus? Pois bem, vocês estão diante de uma outra coisa maluca de Deus. O nosso corpo físico pode estar no Cronos, queridos, porque nós estamos envelhecendo. Mas a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente devem estar no Aion,
que é a eternidade. Gravem isso. Gravem isso. Agora, Fabiana, você pirou de vez. Como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou me dividir desta forma? Nós dissemos constantemente o quê? Mantenha os nossos olhos fixos em quem? Em Cristo. Amém? Mantenha os olhos fixos em quem? Cristo. E aonde Cristo está? Onde Cristo está? 1 Pedro, se vocês quiserem acompanhar, capítulo 3, versículo 22, diz: o qual, havendo subido ao céu, reina à direita de Deus, e a eles estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes. Lucas, capítulo 22, versículo 69, diz: no entanto, a partir de agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder soberano de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 34 diz: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, como acessar o templo Aion? Vocês devem estar perguntando agora, né? Então, depois dessa introdução, que nós fizemos, essa pequena introdução, vamos esclarecer como nós podemos reinar em vida, como termos uma vida abundante, ainda aqui neste tempo, pois sabemos que somos peregrinos por um tempo aqui na terra. O livro de Levítico diz: vocês são peregrinos nessa terra. Vocês são peregrinos, não se misturem, vocês são peregrinos. Deus nos chamou para sermos um povo de sua propriedade, que realmente obedece à sua vontade. Ele não apenas chama, como também nos instrui. O texto base dessa ministração diz: sejam santos, porque eu sou santo. Santo significa o quê? Separado. Ainda que estamos aqui, não estamos olhando para este mundo, porque os nossos olhos estão em Cristo. Estar com os olhos fixos em Cristo é, ó, a chave aqui. Ó, o que significa estar em Aion. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Aleluia! Então, querido, santificação é estar no tempo Aion, é estar com os olhos fixos em Cristo, é buscar o reino de Deus e sua justiça. Isso é santificação. O Senhor está chamando você nesse dia para que você seja santo. Ele está te chamando para um tempo de santificação. O Senhor está dizendo: santifique-se, porque eu sou santo. Seja santo, porque eu sou santo. Amém? Quantas bênçãos, Fabiana? Bênção significa gerar o tempo kairos, que é o tempo oportuno, onde as demais coisas serão acrescentadas. Só vamos receber as coisas quando tiver o kairos, que é o tempo oportuno. Mas o tempo kairos só vem quando eu estou com os meus olhos em Aion. Amém? Essa é a dinâmica do reino de Deus. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O livro de Levítico, queridos, ensina sobre cumprir os deveres do sacerdócio. Nós sabemos que todos nós somos sacerdotes, amém? Amém? Posso ler amém vocês aí? Somos todos sacerdotes. Nós somos sacerdotes reais. Nós somos um povo santo e separado, segundo a vontade do Eterno. Então, isso está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês podem tomar nota e depois estudar sobre isso. Claro que o livro de Levítico, meus irmãos, fala sobre sacrifício, fala sobre o holocausto, sobre ofertas e tudo mais. Contudo, ele ensina todas as coisas de como nós temos que nos comportar, como nós temos que fazer. Tudo está ali. Só que o mundo faz totalmente o contrário do que está escrito ali, do que está estabelecido ali. E Deus estava instruindo o seu povo para serem separados e agirem de forma diferente.
se santificarem. Ai, Fabiana, mas não existe mais lei, Fabiana. Como é que eu vou usar lá Levítico? Levítico é da lei. É da lei. Aham. É da lei. Claro que é da lei. Mas abram aí, abram, vocês têm que abrir. Em Mateus capítulo 23. Vamos lá, Mateus capítulo 23, dos versículos 1º ao versículo 3º. Isso vai entrar na nossa cabeça, gente, de um jeito ou de outro. Amém. Obrigado pela tua palavra eterna. Maravilhosa. É linda, poderosa. Mateus capítulo 23, versículos 1 a versículo 3 diz o seguinte: Então Jesus, quem está falando é Jesus aqui, tá? Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus, levanta a mão. Eu sou discípulo. Amém? Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, ó Jesus falando, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Ou seja, eles eram hipócritas. Amém? Mas eles ensinavam o correto. E Jesus diz: faça tudo que eles estão dizendo para fazer, porque o que eles estão falando para fazer é certo. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 5, versículo 17, que ele não veio para abolir, sim para cumprir, para tornar cheio. Ele não veio para abolir a lei, os profetas. Não. Amém? Em Levítico capítulo 11, versículo 44, diz assim: Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum animal rasteiro que se move sobre a terra. Por que eu trouxe esse texto? Porque eu trouxe na minha mente esse animal rasteiro como os inimigos. Os inimigos querem que a gente faça outras coisas. Então, aqui, esse texto diz assim para mim: Fabiana, seja santa, se santifique, não imite o que os inimigos estão mandando você fazer. Não se contamine com isso. Não fique manchada por isso. Se limpe disso. Amém? Permanecer fazendo as coisas que o mundo faz é estar ainda nos contaminando. E fatalmente os nossos olhos estarão voltados para onde? Para as coisas do mundo. Quando nós ainda não conseguimos nos santificar, queridos. Gente, é normal, quando nós conhecemos Jesus, a gente comete ainda algumas coisas que não é mais para a gente cometer. Mas nós vamos nos limpando, nos santificando, nós vamos o quê? Lendo as escrituras. E aí os nossos olhos vai saindo do mundo e vai indo para Jesus. Quem aqui tinha vício? Eu tinha vício, irmãos. E o Espírito Santo me limpou desses vícios. Daí aquela parte que olhava para o mundo do vício, olhou para Jesus. E assim como outras coisas da minha vida foram sendo transformadas. Então, cada coisa da minha vida que é transformada, eu tiro os olhos daquilo ali e olho para Jesus. Então, permanecendo nas coisas do mundo, nos contamina ainda. E fatalmente os nossos olhos vão estar aqui ainda. E isso nos coloca em cronos, sendo corroído pela traça e pela ferrugem. E nós não vamos conseguir ver as maravilhas do eterno, porque os nossos olhos estão ainda em cronos. Nós não conseguimos ver os detalhes. Irmãos, quando a gente tem uma caminhada com o eterno, a gente não diz assim: ah, isso foi Deus, ó. E foi uma coisa bem pequenininha, porque a gente começa a ver os detalhes do cuidado de Deus. E isso nos mantém em quê? Quando a gente vê os detalhes, em Aion. Mas quando a gente está com os olhos no mundo, nós ainda estamos em Cronos. Cronos é devorador de filhos, devorador de sonhos, devorador de projetos, enfim. Irmãos, Cronos é uma deidade do tempo, ou seja, um trono da maldade, um trono de iniquidade, que devorava os seus próprios filhos, para que nenhum deles pusesse um dia os pés no trono que era dele. Ah, Fabiana, mas você está falando de uma coisa que não existe. Por que o nome do tempo é Cronos? Então, por que o nome é Cronos? Porque alguém
consagrou o nome do templo para essa deidade. Olha aí. Por isso que nossos olhos têm que estar no Aion. Esse caráter destrutivo que é do tempo Cronos, ele é muito valorizado pelo senso comum, mas pelos filhos de Deus não. Amém? Pelos filhos de Deus não é valorizado. Cronos também é conhecido como Saturno, ou Saturday, ou sábado. Amém? Cronos, Saturno, Moloque também. Sabe o Moloque das Escrituras? Que eles entregavam seus filhos, queimavam seus filhos? É esse mesmo aqui. Está escrito nas Escrituras. Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados ou sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, enquanto não olhamos para Cristo. Estaremos presos em Cronos. Amém? Ai, Fabiana, mas eu sou muito abençoada financeiramente. Eu tenho certeza que você é, glória a Deus por isso. Mas você pode estar pensando assim, mas eu não tenho na totalidade a plenitude de Deus. Mas eu estou tentando seguir as instruções do Senhor. Aí eu digo assim para você, você provavelmente está tentando ser obediente. Glória a Deus, eu louvo ao Eterno por isso. Mas Deus não quer apenas sobejar as tuas finanças. Deus não quer que você tenha apenas uma vida confortável. Deus quer que os teus filhos estejam nos caminhos dele. Deus quer que o teu cônjuge esteja no caminho dele. Deus quer que a tua parentela esteja no caminho dele. Deus quer que você tenha revelações. Deus quer que você tenha encontros com ele. Deus quer que você abandone as coisas desse mundo e fique com ele. Deus quer que você seja bênção na vida das pessoas. Deus quer sobejar isso. Deus quer que você leia as escrituras e saiba do que está sendo falado. Deus quer que você ganhe almas para Ele. Deus quer que você batize em nome dEle. Deus quer que você cure, que você liberte. Deus quer que você seja um canal de bênção neste mundo. Amém? Isso é plenitude. Isso é tomar o nosso cálice, ou seja, cumprir com o nosso propósito. Assim como aconteceu com Jesus. Em Êxodo capítulo 34, versículo 9, diz: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue nosso meio, porque este povo é de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade e perdoa o nosso pecado. Toma-nos por tua herança. Queridos, nem sempre aquilo que nós fazemos é considerado pecado, mas aos olhos de Deus é iniquidade, porque não foi da vontade dele que a gente tenha feito aquilo. E é muito importante a gente entender isso, porque, numa forma geral, não se é falado sobre iniquidade nos lugares, se fala apenas sobre pecado. Muitas vezes o Senhor disse para você fazer determinada coisa e você não faz. Você faz outra, então você está em iniquidade. Amém? Por isso que é importante buscar o reino de Deus e sua justiça para que a gente não venha cometer nenhuma iniquidade. Os olhos fixos em Cristo, vivendo na eternidade. Estou quase terminando. Ou seja, no tempo Aion, gerando tempo oportuno, ou seja, o Kairos, para ter acesso às bênçãos, nos livrará da contaminação e não praticaremos mais nada fora da vontade de Deus. Para isso, nós precisamos, queridos, compreender de uma vez por todas que precisamos caminhar segundo a sabedoria divina e nadar contra a mão do mundo. Amém? Agora, queridos, abra comigo João, capítulo 6, a partir do versículo 54. Louvado seja o teu nome, eterno. Louvado seja o teu nome. Eu vou pedir, por favor, para Ana Xavier ler o texto. Amém? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Peguem o seu pão, queridos. Nós estamos aqui fazendo algo em memorial. Nós estamos celebrando a ceia porque nós recebemos o entendimento da parte do Espírito Santo. Toda vez que abrirmos as Escrituras e falarmos sobre as Escrituras, nós vamos ceiar, trazendo o Senhor Jesus, trazendo a memória do que o Senhor Jesus fez. Amém? Então, sabendo que vocês estão comendo da carne de Jesus, vocês estão fazendo parte de Jesus. Então, Pai Santo e Poderoso, eu quero abençoar os meus irmãos que aqui estão. Eu quero dizer, Pai, que eu sou muito grata a cada um deles, Pai. Eu sou grata por tudo e por tanto que o Senhor tem feito neles e através deles, Pai. Eu sou grata, Senhor, pela família deles, pelos filhos, pela parentela, pelos amigos, Pai. Eu sou grata, Senhor. Eu sou grata, Eterno, porque eu sei que o Senhor os separou para algo grandioso. O Senhor os separou para hoje entender sobre o tempo e para aplicar nas suas vidas sobre o tempo. Então, Pai, eu quero dizer, papai, da minha gratidão de fazer parte da tua família, de fazer parte disso tudo, Pai. Aleluia, aleluia. Consagra este pão que nos faça bem e a gente coma com a certeza do que estamos fazendo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Podemos comer todos. Glória a Deus. Peguem o seu suco, meus irmãos. Da mesma forma que nós tivemos compreensão sobre a carne, nós também temos a compreensão do sangue de Cristo. Era a palavra muito dura para aquela época. Para nós é normal, porque já sabemos o contexto, já entendemos. Mas aquele povo, foi difícil para eles entender isso. Foi muito difícil, assim como muitas questões das Escrituras, é muito difícil para a gente entender. E Deus entende isso. Mas Deus quer nos abrir os olhos para a gente entender tudo. E que este sangue faça isso conosco. Que esse sangue abra os nossos, lave os nossos olhos e o nosso entendimento. E a gente não venha repousar apenas a nossa sabedoria em nós mesmos, mas em Deus. Em Cristo, que é a própria sabedoria, como diz Provérbios capítulo 8, que Ele é a própria sabedoria. Que este suco, este sangue representado, nos lave por dentro, nos limpe por dentro. Que a gente renove a eterna aliança, nova e eterna aliança com Ele. Que a gente tenha entendimento sobre isso. E que a gente não venha mais nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda dos propósitos que Ele tem para nós. Se você tem alguma coisa para confessar ao Eterno, confesse agora. Abra teu coração para Ele. Diga que sem Ele você não consegue. Você precisa dele. E Ele é um Pai. Ele é o teu Pai. Ele é o meu Pai. E Ele ouve. Ele ouve. Amém? Nos deleitemos no Senhor e Ele satisfará os desejos do nosso coração. Eu consagro esse suco que nos faça bem. Que a gente tenha o verdadeiro entendimento sobre quem isso representa. E não venhamos a viver com os olhos fixos no cronos, neste mundo, mas sim com os olhos em Aion, gerando o tempo oportuno. Amém? Podemos beber todos. Glória a Deus.